Olá, graça e paz a todos no nome de Jesus. Mais uma vez, sejam bem-vindos à terceira aula, olha só, terceira aula do conteúdo do Conecta 1. Conecte com a sua nova vida. Deus tem uma nova vida para você. Esse é o curso de formação de discípulos da Igreja Metodista, na qual nós estamos inseridos. Esta que é a 8ª região eclesiástica, e aqui quem vos fala é pastor Rodrigo, a Igreja Metodista aqui no bairro Mãe de Deus. Vamos lá, antes da gente começar, vamos ter uma palavra de oração? Maravilhoso Deus, Pai querido, nós entregamos a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, ó Pai, diante do Senhor. Te pedimos, ó Deus, nessa hora que o Senhor nos dê espírito de revelação e entendimento diante da Tua palavra, Pai. Abra-nos o entendimento, ó Pai, abra-nos a porta, Pai, da Tua palavra e que possamos Te ouvir, Te compreender, Senhor, e que minha boca seja instrumento, ó Pai, neste momento de aula, Pai, para a vida de cada um dos Teus filhos e para a nossa edificação. Seja conosco, ó Pai, neste momento, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Aula 3, e aí o título dessa aula são as ferramentas espirituais, né? As ferramentas espirituais que nós usamos aí na vida cristã, né? Como meio de fé, como meio de nós nos relacionarmos com Deus e caminharmos, então, na direção do que Deus tem para nós. O texto, a lição 3, ferramentas espirituais. O texto como base da nossa leitura está lá em Filipenses. Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 12, que diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, o texto ele é muito claro e ele nos diz sobre nós desenvolvermos a nossa salvação com Deus. Não significa que eu aceitei Jesus e eu já estou salvo, uma vez salvo, sempre salvo. Não, pelo contrário, né? Nós precisamos todos os dias desenvolver a nossa salvação. A nossa caminhada com Deus, nós precisamos todos os dias escolher qual é o caminho, se nós vamos pegar o caminho largo ou se nós vamos pegar a porta estreita. Então, a partir dessa escolha nossa, nós vamos desenvolvendo a nossa salvação. Quando nós vamos escolhendo, todos os dias nós precisamos desenvolver, como o texto, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. E as ferramentas espirituais vão nos ajudar, então, nesta caminhada, no aprofundamento e nós chegarmos neste pleno conhecimento da verdade do Senhor Jesus. A introdução nos diz que ferramentas espirituais, também chamadas disciplinas espirituais ou meios de graça, são práticas saudáveis para o seu desenvolvimento na fé cristã. Então, as ferramentas espirituais, tanto a oração quanto a leitura e meditação da palavra e também o jejum, são ferramentas, disciplinas espirituais que nós usaremos por todas as vidas, por toda a vida. Tanto a oração quanto a leitura e meditação da palavra e o jejum precisam andar de mão dadas conosco, né? A gente precisa ter uma vida de oração, uma vida de leitura, não só ler o texto da Bíblia, mas também meditar nele. E também nós tirarmos tempos não de se abster de alimentos só por se abster. Nós temos que tirar um tempo de jejum. O propósito é nós dedicarmos mais tempos a Deus, é nós sacrificarmos a nossa carne, né, em obediência à palavra do Senhor. Ainda é que isso no Antigo Testamento era feito, no Novo Testamento também Jesus espera. Lá em Atos diz que os apóstolos jejuaram e oraram para que Deus revelasse. Então Deus ele sempre espera de nós atitudes
de entrega e de confissão diante do Senhor. Então, a importância da oração. A oração possui vários propósitos, como aqui está escrito: invocar a presença de Deus, confessar os pecados, pedir em favor de outras pessoas, adorar a Deus e louvar pelo que Ele fez e pedir pelas nossas necessidades. Então, o meu e o seu primeiro chamado, sabe qual é? O meu e o seu primeiro chamado é para nós estarmos com Deus. Outro dia eu vi um vídeo onde falava, né, que Adão, e eu achei muito interessante, porque na criação, quando é a primeira coisa que Adão ele vê, primeira coisa que Adão vê na criação lá no Éden, foi depois que Deus ele fez o homem do barro, ele soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Então, na criação, o primeiro olhar, quando o homem abriu os olhos, a primeira coisa que ele viu foi a face do próprio Deus. Então, está totalmente, o fôlego de vida, a vida, está totalmente ligado a esse chamado, em nós olharmos, em nós nos entregarmos a estar face a face com Deus, né? A Bíblia diz que Moisés esteve face a face com Deus, e isso é muito tremendo. Jesus, em Mateus 6, versículo 6, diz: quando você orar, né? Quando for orar, feche a porta do seu quarto e fale ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que estiver em secreto, ele te recompensará. Então a oração, ela é um chamado todos os dias para estar com Deus. É claro que eu posso orar em qualquer momento, em qualquer lugar, em todas as circunstâncias, mas eu também posso escolher ter um tempo de exclusividade com Deus. Eu posso orar enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou no banheiro, enquanto eu estou me alimentando, aonde eu estiver. A Bíblia ela nos diz para a gente até orar sem cessar, orar e sem cessar, o texto nos diz. Então, a oração está sempre em dia, mas eu preciso ter momentos que eu vou buscar a presença do Senhor, invocar. Meu primeiro chamado, antes de qualquer coisa, é estar face a face com Deus. E aí dentro da oração, existe a oração de confissão dos nossos pecados, quando nós erramos, quando nós falamos a Deus as nossas culpas, quando nós confessamos também aquilo que nós estamos passando, como a aula passada, as tentações que estão à nossa porta batendo, e a gente está orando e pedindo a Deus. Nós também fazemos orações de intercessões, quando alguém está precisando de oração, quando Deus coloca no meu coração alguém para eu orar, quando eu quero que a vida de alguém seja transformada, quando eu quero que a minha vida seja transformada, então eu vou lidar com oração de intercessão em favor de outras pessoas, em favor de outras causas. Abraão mesmo, ele se coloca como um intercessor. A Bíblia diz em Gênesis que Abraão, ele tem uma conversa com Deus e ele intercede pelo seu sobrinho Ló. Ele diz: se tiver, Senhor, 50 pessoas justas, o Senhor destruiria, né, aquela cidade. E ele vai indo. Então, Abraão tem uma atitude de intercessão a Deus, e nós também devemos ter uma atitude de intercessão pelos nossos. Como diz Ezequiel, eu procurei um homem que estivesse na brecha. Nós precisamos estar na brecha da oração, da intercessão, dispostos a orar. Quando Deus trazer, quando você caminha com Deus, Deus vai começar a trazer o nome de pessoas, vai trazer lembranças, atitudes no seu coração, e talvez você vai discernir, e você vai começar a aprender que esses pensamentos, ou quando Deus traz algo que me leva a pensar, pode ser uma indicação que o Espírito Santo está falando contigo para que você ore por determinada pessoa ou determinada causa. Então, através da ferramenta espiritual chamada oração, você vai desenvolver tudo isso. Eu também posso orar, estar com Deus e adorar a Deus, louvar. Como é bom, sabe? Como é bom a gente adorar o nosso Senhor. Como é bom a gente, quem gosta, colocar um louvor no meio da oração. Tem gente que gosta de colocar um louvor, tem outros que preferem o silêncio, outros um fundo só musical. Então,
existem várias formas de você adorar a Deus, né? De louvar a Deus, de tirar um tempo exclusivo. E vai ter momentos da sua caminhada com Deus, momentos da oração que nós nem vamos precisar falar, mas o simples fato de estar ali na presença do Senhor, às vezes sem palavra, derramando o nosso coração, os nossos olhos em lágrimas diante da presença do Senhor Jesus, já vai ser as nossas lágrimas, vai ser a nossa oração. O nosso coração, o nosso pensamento, a nossa atitude diante de Deus é a nossa oração, então nós precisamos ter esses tempos, né? Além de também rogar a Deus em favor das nossas causas, das nossas necessidades, pedir e dar-se-vos, buscais e achareis, porque aquele que bate encontra, e aquele que busca abrir-se-vos-á. Então, a Bíblia nos ensina a gente rogar, pedir a Deus em oração, pedir sobre as nossas necessidades. Tem um texto que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, agrada-te, faça a vontade do Senhor, porque se você fizer a vontade do Senhor, o que você estiver precisando no meio do processo, Deus ele vai te dar. A Bíblia também diz sobre nós buscarmos o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos a presença do Senhor, o reino de Deus em primeiro lugar, Ele nos veste com tudo. Naquele próprio texto do texto da Bíblia que se refere a essa narrativa, se eu não me engano, é Mateus 6, deixa eu abrir aqui com vocês. Mateus é Lucas 6 ou 7. Mateus 6, 33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas no começo da narrativa, Jesus ele nos diz assim, que ele veste os lírios, o versículo 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em seus celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao seu curso de vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória vestiu como qualquer deles. Você já viu as flores, né? Como são bonitas, cada pétala de rosa, né? Cada tipo de flor, a coloração, né? Como é maravilhosa a natureza. A gente não se preocupa com elas, mas Deus veste as flores com as mais belas pétalas, né? Com a maior coloração. Olha a diversidade de flores, olha a diversidade de plantas, né? E são todas bem vestidas. Olha só, elas não trabalham nem fio, mas Deus dá a eles, porque a planta foi feita para louvar a Deus, e da sua forma eles louvam a Deus. Da mesma forma somos nós. Se nós buscarmos o reino de Deus, todas as coisas vão ser acrescentadas dentro da nossa vida. Deixa eu caminhar aqui um pouquinho. Então, o John Wesley, fundador da igreja metodista, ele apreciava tanto a oração que ele criou várias formas, né? Inventou várias formas de orar. E aí você pode pegar o seu caminho, né? Qual seja ele. Se você gosta de orar, de repente, dentro do quarto, se você prefere a natureza, estar num lugar conectado com a natureza, se você, aonde você estiver, né? Não importa como, se é de pé, se é ajoelhado, se é sentado, mas é necessário a gente tirar um tempo de oração, né? Criar um tempo para estar com Deus e buscar a presença desse Deus poderoso, porque o melhor de tudo é saber, como diz John Wesley, é saber que Deus ele está conosco. John Wesley, fundador da igreja metodista, apreciava tanto a oração que inventou muitas formas de ajudar as pessoas a orar. Você pode descobrir seus melhores meios para orar ao ar livre, ao som de música, no silêncio do quarto, né? E aí você pode buscar a melhor forma para você orar, mas tira um tempo, né? Além da oração, das orações rápidas que a gente faz o dia inteiro, tira um tempo de exclusividade com Deus. Além da oração, a outra ferramenta espiritual é o
ou disciplina espiritual é o jejum. Então, o jejum é uma prática muito importante para desenvolver nossa fé e a nossa comunhão com Deus. No dicionário jejum significa abstinência total ou parcial de alimentos. Então, é você se abster, né? É você deixar de. E aí, você pode escolher, né? Ou pular uma refeição do dia, ou dependendo de cada organismo. É claro que você não vai fazer, se você não é acostumado a jejuar, você não vai fazer longos períodos, mas você vai conseguindo fazer isso de maneira progressiva, né? Você começa a jejuar tirando uma refeição, e aí você vai tirando as refeições até o seu corpo se habituar e você poder jejuar longo período e até dias aí, dependendo de cada organismo, só tomando água, né? Mas o jejum, ele é parte especial. Eu sempre digo que é como alguém, né? Eu gosto de usar esse exemplo, que primeiro a gente tem que desmistificar, né? O jejum ele não muda a Deus. Então, para que a gente jejua? Se o jejum não muda a Deus? O jejum não muda a Deus. O jejum, ele muda a nós. Eu tenho um livro aqui, deixa eu até indicar para você um livro sobre jejum. Peguei aqui na minha estante este livro, que é do Luciano Subirá, e ele fala sobre a cultura do jejum, né? Eu comprei ele com um combo com um outro livro, que eu tenho aqui na minha biblioteca. Ele vem até com um curso nesse combo, ele fala sobre a importância do jejum. E nesse livro, o Luciano Subirá fala da importância e os benefícios que faz também para a nossa saúde, né? Ele que fez jejum lá de 40 dias em água, só com água, e ele fez exames durante esse período, e ele mostra através de dados, né, como a saúde dele melhorou. E hoje os profissionais, eles antes tinha algum preconceito, mas hoje a grande maioria todos a favor da abstinência, né, por um período de tempo na nossa vida, porque faz bem para o nosso organismo. E a gente, como cristão, a gente está à frente, porque a Bíblia nos ensina isso há muito tempo. O jejum, ele, além do benefício espiritual, ele traz um benefício para o seu organismo. É como se ele vai lá, ele reseta, né, o seu organismo, zera, e aí você pode condicionar de novo. Então, eu sempre uso o exemplo e digo assim, que o jejum é como alguém fora de forma, né? Lembra quando você está lá fora de forma, sem fazer exercício, né? Sem fazer uma atividade física, e aí você inventa de fazer uma caminhada, ou dar um piquezinho de corrida, logo você está com a língua de fora, cansado, né? Mas conforme você vai criando o hábito de andar, caminhar, de correr, o seu organismo vai se adaptando, você vai tendo mais fôlego, né? E você coloca o seu corpo em forma através do exercício. Da mesma forma, o jejum, eu sempre digo que quando a gente faz jejum, o jejum nos coloca em forma diante de Deus, porque a nossa vida espiritual, as percepções, ela não muda a Deus, Deus continua o mesmo, mas a nossa percepção em Deus é diferente depois do jejum. É como alguém que já está treinando, correndo, né, comparando com a questão do exercício, alguém que está correndo e está com a sua vida plena aí. Então o jejum, ele traz essas proporções para a nossa vida espiritual. Deixa eu avançar com a aula. Vamos lá. No Antigo Testamento encontramos jejum para vários motivos, tanto confissão de pecados, intercessão, sinal de humildade, humilhação e de arrependimento. Então, o jejum ele é feito de várias formas, né? Seja para confissão dos pecados, o Davi ele jejuou durante 7 dias e rogou a Deus, pedindo perdão, pedindo a intervenção divina. Houve momentos em que o povo de Israel se humilharam, se arrependeram, houve sinal de humildade. Então, o próprio Jesus, né, a maior indicação de jejum é porque o nosso mestre, Jesus, jejuou, mesmo ele sendo filho de Deus, ele jejuou durante 40 dias. Então, se Jesus jejuou, então nós precisamos também jejuar, né? Esse é a maior indicação e talvez o maior argumento. Jesus jejuou, pronto.
ponto final. E só depois disso ele começou seu ministério, né? Ele fechou com chave de ouro. Então, no Novo Testamento, com a compreensão da graça de Deus em Jesus, os primeiros cristãos jejuavam principalmente para disciplinas, fortalecimento espiritual ou apenas para reconectá-los com Deus. E vamos ler Atos capítulo 13, olha só o que diz lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo 2. Diz assim: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Então, porque eles estavam servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, imporam as mãos sobre eles e os despediram. Então, através do jejum e de oração, esses homens, eles puderam discernir o envio apostólico, né? Eles discerniram, eles imporam as mãos, e o próprio Jesus, ele, em um determinado momento da vida, os discípulos, eles vão tentar expulsar um demônio, e eles não conseguem. Jesus vai lá e expulsa aquele demônio. E depois eles voltam para Jesus e perguntam, e aí Jesus, ele responde assim para os discípulos: esta casta não sai senão por meio do jejum e oração, lá em Mateus capítulo 17, versículo 21. Então o jejum e a oração, ela precisa estar em dia diante de nós, né? Então nós precisamos orar e jejuar também. Além do jejum e da oração, nós precisamos também ter o hábito da meditação da palavra. Salmo 1 diz: medita nessa lei de dia e de noite, né? Meditar na palavra. Não basta só ler o texto. Nosso chamado não é só para uma leitura, é só eu ler o texto. Eu preciso, e aí eu vou usar uma expressão, e me perdoe pela expressão, aos seus olhos pode ser até vulgar, mas você já viu uma vaca? Uma vaca, quando ela está comendo capim? Uma vaca, o intestino, o sistema digestivo dela funciona como? Ela vai lá e come o capim. Ela vai lá e come. E depois chega num determinado tempo que ela vai remoer, né? Ela vai remoer aquilo que ela comeu. Então, a meditação, né? A gente vai também olhar para aquilo que nós se alimentamos através do texto, e aí a gente vai mastigar, a gente vai lá na palavra, a gente vai pensar, a gente vai sentar, pensar no texto, e aí quando a gente faz isso, nós vamos aprender muita coisa através da palavra. Não é só ler, é necessário meditar na lei do Senhor, meditar no texto, meditar naquela pregação que você ouviu, meditar naquela leitura que você fez, porque através disso, Deus vai abrir caminhos de entendimento no seu coração e você vai achar pérolas preciosas do reino de Deus que vai ser revelado a você através de meditar. Meditação é uma prática que visa introjetar os valores bíblicos, a sensibilidade à voz de Deus e a capacidade de discernir a vontade dele por meio da Bíblia. Então é este momento da leitura e você vai pensar no texto. Você vai pensar sobre as ações, você vai olhando para o texto e você vai ficar meditando, pensando, né? Ou remoendo, né? Aquilo, não no sentido pejorativo, mas no sentido de eu renovar, de eu olhar para o alimento que eu me alimentei e agora eu vou pensar nele e trazer ele na minha mente para trazer entendimento. E é nessa hora que o Espírito Santo ele vai te falar o seu coração, não só pela sua capacidade intelecto, mas o Espírito vai trazer um entendimento da mente. Romanos 12 fala sobre, versículo 2, fala para nós renovarmos a nossa mente, para que a gente experimente a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, através da renovação da nossa mente. Então, através da palavra, em estar meditando
Deus ele vai mudando a nossa mentalidade e nós vamos nos tornando, como a Bíblia diz, com a mente de Cristo mais parecido com Jesus, né? E aí eu vou emendando o texto, né? Lá em Antioquia, os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de discípulos. Por quê? Não só porque eles se vestiam como Jesus, mas porque a sua fala, a sua postura, a maneira deles conversarem se parecia com o Mestre. Então a nossa fala, a nossa conversa, a nossa maneira de pensar, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, diz o texto de Filipenses 2, a partir do versículo 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então nós precisamos lembrar e meditar na Santa Palavra do Senhor. Algumas dicas para um bom tempo de meditação: encontre um lugar tranquilo, acalme o seu coração e purifique os pensamentos da ansiedade. Leia os textos bíblicos nos quais você deseja aprofundar na meditação, né? E ore com o texto em mente, e depois de orar e ler, faça anotações sobre eventuais inspirações que lhe trarão o texto. Então, eu vou te dar uma dica aqui para quem gosta de café, né? Você faz aquele cafezinho, aquele café que só você sabe fazer, né? E aí você senta num lugar tranquilo, busca um momento tranquilo, e aí você vai sentar, fazer uma boa leitura da palavra do Senhor no devocional. Olha só, olha o código que eu estou te dando, ó. Senta, toma aquele cafezinho, olha a palavra, pensa no texto, ó, toma uma xícara de café, se puder, se você gostar, liga um sonzinho de fundo, pronto, fechou, né? Um coração tranquilo, acalma, e aí você vai ter um tempo de leitura, de entrega, e você vai poder meditar nisso, né? Se você gosta de café, então faça um suco, toma um tereré, toma um chimarrão aí, um chá, do que você preferir, ou se você não gostar nada disso, né? Toma uma água, então faça da maneira que você te convém, que achar melhor, beleza? Então é isso. Conclusão: tais ferramentas darão equilíbrio, tranquilidade, capacidade de lidar com crises e conflitos, aprofundarão sua fé e sua segurança em Deus. Além disso, você se tornará um cristão ou uma cristã experimentado e capaz de ajudar outras pessoas em suas próprias jornadas espirituais. Então, reflita, adquira um caderninho imediatamente para seus momentos de devocional. Quem sabe daí não será um livro, uma reflexão para a célula ou até mesmo um novo pregador, uma pregadora. Então, através desses momentos, é muito importante também, se Deus, nesse momento, Deus trouxe uma reflexão no seu coração, pegue o texto, né? Anote lá no caderninho, escreva lá no caderninho, né, o texto, porque você vai vendo ao longo dos tempos como Deus vai trabalhando e você vai olhando para aquilo que Deus falou e através disso Deus pode transformar em você um pregador e uma pregadora. Que Deus esteja contigo, já estamos encerrando essa aula. Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus, se Deus quiser. Valeu, um abraço, fiquem todos com Deus e graça e paz. Fui!